Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live e eu vou abordar o tema de tratamento da depressão. Vamos ver aí quem está entrando, vamos interagir. Primeiramente eu vou fazer um breve histórico da depressão com dados científicos para a gente se posicionar. E o objetivo dessa live é focar no tratamento. Então, os pacientes que já têm diagnóstico de depressão e já estão fazendo o tratamento convencional com os medicamentos antidepressivos, eu vou focar e vou abordar esse tema. O que a pessoa pode fazer para melhorar o tratamento, para contribuir com a melhora do tratamento e conseguir trazer de novo o bem-estar para a sua vida. Então o tema é tratamento da depressão para os pacientes que já têm o diagnóstico, já fazem o tratamento de depressão e também para os familiares, para tirar as dúvidas que possam surgir nesse inteirinho aí do tratamento farmacológico com os medicamentos antidepressivos. São medicamentos hoje em dia utilizados em grande escala e que podem trazer benefícios ao paciente, como também pode trazer alguns malefícios se o paciente não for monitorizado pelos profissionais da saúde. Então, vou fazer um breve histórico do tratamento da depressão. Então, generalidades. A depressão é um distúrbio que afeta o corpo, o humor e os pensamentos. Ele altera o apetite, o sono. A pessoa ela pode perder a vontade de fazer coisas habituais que davam prazer e a partir de um certo momento ela não consegue mais fazer aquilo. Eu vou abordar mais o tratamento da depressão maior, que no caso da depressão maior, ela é caracterizada pela falta de vontade, pela falta de iniciativa, pela falta de vontade de autocuidado, por mais de 2 semanas. A pessoa não tem vontade de trabalhar, ela não tem vontade de interagir, ela não tem vontade nem de tomar banho, nem de sair da cama, né? Então, seria a depressão maior. A característica essencial, né, da depressão maior é que ela se arrasta por um período, então, que seria maior do que 2 semanas ou 1 mês. Os pacientes que fazem uso de antidepressivo, eu vou abordar aqui o quê? Não é só o tratamento farmacológico que vai resgatar de novo uma qualidade de vida para esse paciente. Hoje nós sabemos que existem inúmeras abordagens que podem contribuir com o tratamento medicamentoso do paciente. E daí a pessoa vai fazer um tratamento de qualidade. Porque eu recebo no meu consultório muitos pacientes fazendo uso de antidepressivo e já não surtem mais efeito. Ele começou com antidepressivo X, mudou para o Y, foi para o Z, e cada vez mais ele vai trocando e vai perdendo o efeito. Por quê? Porque não estão sendo feitas as outras abordagens envolvidas no tratamento da depressão. Tá? Então eu vou eu anotei aqui alguns dados e eu vou me embasar no que eu vou falar. Da onde você está tirando, Sérgio, as informações que você está falando aí, né? Então eu estou tirando de um livro de farmacologia médica, que é esse livro, Farmacologia Clínica, o último lançamento, tá? Que é do Katzung. Então eu estou falando aí embasado na literatura médica, ok?
E eu vou pedir licença a vocês, porque tem hora que eu vou consultar o livro, porque são muitos antidepressivos e eu não quero que nada passe despercebido, tá? Fica à vontade aí para fazer pergunta, para interagir, e na medida do possível eu vou responder, tá? Então, ó, um dado, segundo o Centers of Disease Control dos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa e caracterizou que os antidepressivos, eles são a terceira classe de medicamentos mais prescritos nos Estados Unidos. Então, é a terceira categoria de medicamento mais prescrito nos Estados Unidos. O Brasil é igual, é idem, tá? A medicina aqui no Brasil, ela é a medicina americana. E por que a gente usa os dados dos Estados Unidos? Porque lá eles fazem controle e tem, como eles têm um sistema de anotar, e o sistema médico ele compila dados, então eles são dados fidedignos. No Brasil a gente não tem esse sistema de dados ainda, então a gente usa o sistema de dados aí americano. O que é importante no tratamento da depressão maior? Então, o medicamento é muito importante. Só que o medicamento, vamos fazer uma analogia. A pessoa quebra o pé e por um certo tempo ela vai precisar andar com uma muleta, ela vai precisar se apoiar numa muleta até a cicatrização e a recuperação daquele membro. Recuperou, não tem mais necessidade de uma muleta. Eu encaro dessa maneira. A depressão, ela também, você não é depressivo. A gente tem que parar com isso, de colocar rótulo na pessoa. Tem paciente que se autorrotula, fala, eu sou depressivo. Você não é depressivo, você está depressivo. É um estado atual que você pode sair dessa situação. Então, você está com depressão, você não é depressivo. Se você encarar dessa maneira, você vai conseguir um bom resultado. E os familiares também. Tem muitos familiares que rotulam. Ele é assim porque ele é depressivo. Não, ele é assim porque ele está depressivo. Ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de apoio. O medicamento é importante, mas o apoio da família também é muito importante. E ele também é um tipo de terapia. Então, quais são os apoios que a gente pode fazer para o tratamento da depressão? O primeiro de tudo, alimentação saudável. A alimentação, ela é um combustível. É engraçado que as pessoas se preocupam bastante com o combustível que vai colocar no carro. Ele quer pôr uma gasolina azul, aditivada, com alta octagenagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele não para pensar no combustível que vai colocar dentro do corpo. Porque os alimentos, os nutrientes, eles são o nosso combustível. As nossas células, principalmente os nossos neurônios, se não tiverem um combustível de boa qualidade, eles não vão funcionar adequadamente. E daí os medicamentos vão começar a falhar. Então, olha a importância que tem a alimentação. Hoje em dia, a vida está muito corrida, muito atribulada, a pessoa não tem tempo adequado de preparar a alimentação. Muitos comem fora de casa e muitos comem comida industrializada, que pega no supermercado, põe no micro-ondas, esquenta e come. Né? Esse tipo de alimento, o que acontece? O nosso corpo ele tem uma contabilidade também. E como que ele faz essa contabilidade? As suas células precisam de 100% de energia para funcionar. E se você colocar um combustível dentro do seu corpo que vai doar só 10%, quer dizer, você vai ficar no negativo. Então, os pacientes que estão fazendo tratamento para depressão têm que pensar muito bem na qualidade dos alimentos que estão ingerindo. Se eles fizerem uma alimentação mais saudável, certamente vai repercutir positivamente no tratamento. O outro fator é o afastamento do fator causal quando ele houver. O que é o fator causal?
Muitas pessoas têm problema conjugal, tem problema com o marido por anos, ou assim, tem um marido que é alcoólatra, ou tem um filho que é drogado, então tem muito problema dentro do âmbito familiar. Então, se esse paciente entra em depressão, o que acontece? É mais difícil para ele sair dessa depressão, porque o ambiente não colabora. E daí o que essa pessoa tem que fazer? Procurar ajuda de outros profissionais, principalmente de psicólogo, para ajudar em quais ferramentas essa pessoa precisa utilizar para poder superar essa situação. Então, porque o medicamento em si, ele não vai lá solucionar o problema. Você vê como é complexo o tratamento da depressão? Ele é multifatorial. Por isso que a gente tem que abordar os outros temas e não só o medicamento. Outra coisa, hoje em dia a gente está muito afastado da natureza. O paciente em tratamento de depressão, ele precisa ter mais contato com a natureza. Nós somos seres humanos, para você ter uma ideia, só para fazer uma analogia de novo, se eu colher o seu sangue e mandar analisar todos os componentes químicos que tem no seu sangue, e eu for lá no alto mar, bem no alto mar, eu descer 3.000 quilômetros de profundidade no alto mar, colher a água lá embaixo no alto mar, mandar analisar também todos os componentes químicos e comparar um com o outro, eles vão ser quase idênticos. Então, assim, tudo que tem no nosso corpo tem na natureza. Então, a gente precisa retomar novamente o contato com a natureza. A gente está muito fechado em quatro paredes, muito em contato só com o concreto, e a gente foi apartado da natureza. Você vê a medicina chinesa, os orientais, eles reverenciam a natureza, eles aprendem muito. A medicina chinesa, que é a medicina que eu também atuo, tem mais de 5.000 anos ininterruptos. Eles tiraram e postularam a base, a espinha dorsal da medicina chinesa na observação das leis da natureza, que são as mesmas leis que regem o nosso corpo humano. Hobby. A pessoa tem que ter um hobby, ela tem que ter uma coisa que motive, que te dê prazer. E toda semana ela colocar em ação isso daí. Se ela gosta de jogar bola, vai jogar bola. Se ela gosta de ir à biblioteca, que é o meu caso, ler um bom livro, vai ler um livro, vai tomar um café com um amigo. Interação. E ter prazer em alguma coisa e não deixar aquilo escapar, não deixar para depois. Semana que vem, mês que vem eu vou fazer. Isso é muito importante no tratamento também. Hoje em dia, a gente está usando muito uma outra base para ajudar no tratamento da depressão, que são os nutracêuticos, são a suplementação com minerais, vitaminas e nutracêuticos e fitoterápicos. Fora do Brasil, principalmente na Alemanha, né, e na Europa, eles já estudam os nutracêuticos há mais de 30 anos. Então, os nutracêuticos, o que eles são? Eles são moléculas retiradas de alimentos ou de ervas medicinais que têm um potencial farmacológico, como se fosse um medicamento convencional. Só que o efeito colateral é muito reduzido. Então, hoje a gente usa os nutracêuticos, os fitoterápicos e os suplementos de vitaminas e minerais para dar um suporte no tratamento, para melhorar o tratamento farmacológico desses pacientes. Ok? Alguma pergunta aí? Então, a Rosana está dizendo aqui que ela nunca conseguiu sair do antidepressivo. Uma outra coisa que você, que faz uso de medicamento antidepressivo, você precisa, se você passa no psiquiatra, é um parâmetro do psiquiatra. Você tem que perguntar para ele, por quanto tempo eu vou tomar o antidepressivo? Porque o antidepressivo não foi feito para tomar o resto da vida. Isso daí tem que ser a exceção da exceção da exceção, tá? E o que a gente está vendo que isso aí está sendo a regra. Isso é muito grave.
Então, você tem que definir com o seu psiquiatra quanto tempo eu vou tomar esse antidepressivo. Ele vai definir 6 meses. Tá. Daí ele tem que fazer uma nova análise e ele tem que ter um comparativo do antes e o depois. Olha, você melhorou 60%, a gente precisa melhorar um pouco mais. Então, você vai tomar mais 6 meses e eu vou avaliá-lo. Então, são 12 meses. Depois de 12 meses, tem que fazer um balanço. É igual uma empresa. Faz um balanço. Deu o resultado positivo? Deu. Está estabilizado? Está estabilizado. Vamos pensar em reduzir, em desmamar isso e colocar outras substâncias que também têm efeito depressivo no lugar e ir gerenciando para ver se dá certo? O correto é fazer isso. Tá? Então, se o seu psiquiatra ele não coloca um parâmetro, um tempo definido que você precisa tomar, e se ele também não encaminha você para fazer psicoterapia, tem alguma coisa errada. Você tem que desconfiar disso. Ou pedir uma segunda opinião para um outro profissional. Ok? Mais alguma? Deixa eu ver aqui. Eu vou falar de mitocondriopatias, mas vou falar depois o que é. Falei do apoio, né, que a pessoa precisa. Um outro detalhe importante. O que acontece hoje? As pessoas falam assim, mas quais alimentos têm substâncias que podem ajudar no meu tratamento? Tem N alimentos. Só que o que acontece? Há 50 anos atrás, a gente até conseguiria fazer uma suplementação só com alimento. Hoje, infelizmente, a gente não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque a terra está totalmente exaurida. Para vocês terem ideia, hoje só tem o plantio de monocultura. Então a pessoa planta soja, acaba com a terra, daí ele vai colocar um fertilizante lá, o fertilizante tem 4 componentes. Ele precisa ter 80 minerais e vitaminas, eles colocam 4 componentes. Ele coloca o fósforo, nitrogênio e mais 2. Quer dizer, ele fica carente de 76 outros nutrientes. Então o alimento que você está comendo hoje, ele tem de 50% a 60% a menos de vitaminas e minerais do que há 50 anos atrás, do que na época dos nossos avós. Então, só com alimento a gente não vai conseguir muita coisa. A gente precisa fazer a suplementação hoje em dia com vitaminas, minerais, aminoácidos e nutracêuticos para a gente conseguir um resultado mais rápido e efetivo. Então tem essa questão, né? Infelizmente, hoje o agrotóxico, pesticida, então tudo isso daí interfere. O que mais que tem aqui? Vamos ver. Então, assim, estão perguntando quais seriam as manifestações da depressão. Né? Então, as manifestações no corpo humano seriam alterações no sono, alterações no apetite, tanto bulimia quanto o excesso de ingestão de alimento, a redução do libido, do apetite sexual, a pessoa não tem vontade mais, um retardo psicomotor, uma fadiga crônica, a pessoa não tem vontade de fazer nada, dores pelo corpo, dor que anda pelo corpo, uma hora está no ombro, outra hora está no tornozelo, e aquilo nunca melhora. A parte cognitiva agora, redução da atenção, redução da capacidade de concentração, redução da memória, uma percepção negativa de si próprio e do mundo. Então ela vê tudo no cinza, no branco e preto, ela não consegue ver um colorido, né? Igual uma pessoa que tem um cônjuge que é alcoólatra, um filho drogado, uma mãe que está doente no mesmo ambiente, né? Ela passa aquilo todo dia, chega um determinado tempo que ela faz o quê? Ela não tem motivação para acordar no outro dia, porque ela sabe o que espera ela são situações que ela já não aguenta mais. Então, é complicado o tratamento da depressão, porque ele é multifatorial, né? Não depende só também da suplementação de vitaminas e minerais. Se fosse assim, a gente conseguiria curar um monte de gente. Outra pergunta aqui, do Ademilson. Há 3 anos
que ele toma antidepressivo e ele reparou que o efeito só está reduzindo. Então, eu vou entrar daqui a pouco naquilo que ajuda a melhorar o tratamento com medicamento convencional. Porque o antidepressivo, o que ele vai fazer? Qual que é o efeito do antidepressivo? Falando de uma maneira geral, porque tem vários e cada um age num receptor. Eu vou falar de um grupo aí que é usado 80% dos antidepressivos, é fluoxetina, paroxetina, sertralina. Desse grupo aí, o que eles fazem? Teoricamente, eles aumentam o nível de serotonina lá nos neurônios. E a serotonina é um neurotransmissor que lhe dá a sensação de calma, de bem-estar. A serotonina faz isso. Então, o que o antidepressivo faz? Entre um neurônio e outro, tem uma fenda, tem um buraco, vamos dizer assim. Então, esse neurônio aqui produz serotonina, que precisa mandar a serotonina para esse outro neurônio. Então, ele tem que passar nesse meio, nessa fenda. O que o antidepressivo... Daí, esse daqui produziu, mandou para o outro. E sobra um pouco. O que o corpo faz, o que o neurônio faz? Reabsorve. O primeiro neurônio reabsorve de novo. O que o antidepressivo faz? Artificialmente, ele não deixa o neurônio que produziu reabsorver de novo. Ele obriga essa serotonina a ir para o outro neurônio. Então, ele faz, teoricamente, um aumento da serotonina no segundo neurônio. Então, aumenta o nível de serotonina. Consequentemente, a serotonina vai ter os efeitos físicos de bem-estar e de melhora da cognição, a pessoa se sente melhor. Então, o antidepressivo ele faz isso, só que ele faz de uma maneira artificial. Daí, num determinado tempo, o corpo já não consegue fazer mais aquilo, porque é artificial, e começa a gerar efeito colateral ou começa a perder o efeito. E eu vou ensinar vocês, vou falar de alguns nutrientes, alguns minerais, alguns aminoácidos que ajudam o corpo a melhorar a produção de serotonina, de dopamina e dos outros neurotransmissores que melhoram o humor e melhoram o tratamento da depressão. A Viviane está perguntando quais os nutracêuticos podemos usar. Daqui a pouquinho eu já vou abordar, já fiz uma lista dos nutracêuticos e já vou falar de cada um deles, ok? Tem algumas teorias, eu não vou entrar nas teorias da depressão, tá? Para não ficar muito pesado. Pode ir interagindo aí, pessoal, fazendo as perguntas, na medida do possível eu vou respondendo. Outra pergunta, quais doenças físicas podem induzir a depressão ou piorar o estado depressivo da pessoa? Uma outra coisa que o médico psiquiatra deve fazer é descartar problemas físicos para depois entrar com antidepressivo. Porque muitas alterações de alguns órgãos no nosso corpo, ele pode induzir a uma depressão ou ele pode piorar o estado depressivo de uma pessoa. Vou dar exemplo. Tireoide. Se a pessoa estiver com hipotireoidismo, ela vai ter uma tendência maior a ter depressão. E se ela tiver depressão e não estiver tratando do hipotireoidismo, o tratamento vai ser muito pífio, vai ser muito pequeno o resultado. Então, o médico, o psiquiatra, se ele não sabe pedir os exames laboratoriais, e se ele não sabe tratar dessa parte, ele tem que encaminhar para um clínico para fazer o tratamento do hipotireoidismo e juntamente fazer o uso do antidepressivo. Porque muitas vezes a pessoa fazendo o tratamento do hipotireoidismo, ele vai melhorar muito da depressão. Então, o primeiro transtorno aí que a gente tem que descartar ou tem que tratar seria o hipotireoidismo. O segundo, hoje em dia, antigamente nem tinha relato disso, hoje em dia a gente já tem relatos da parte da suprarrenal,
que seria a exaustão da suprarrenal. Suprarrenal são duas glândulas, vamos falar assim, que elas estão em cima do rim, como se fosse um gorrinho, em cima de cada rim. Ela produz alguns mineralocorticoides, ela produz a aldosterona, que age lá no rim, que ajuda a controlar o sódio no sangue. Ela tem ela produz muita coisa. E uma das coisas que a suprarrenal produz também é a adrenalina, a noradrenalina, que também pode interferir na parte do humor, e o corticoide. Então, se a pessoa tiver uma exaustão da suprarrenal, que hoje em dia é muito comum, porque as pessoas estão super estressadas, não estão se alimentando bem, excesso de estímulo, essa adrenal vai ficar doente. E se você não tratar dessa adrenal, ela vai induzir a pessoa à depressão ou piorar o estado depressivo. Então precisa fazer o tratamento, precisa de exames específicos, tanto para a tireoide como para a suprarrenal, e tratar esses órgãos se eles estiverem doentes. Tá? Que daí vai conseguir um bom resultado. Outras doenças, uma gastrite, uma úlcera, ela pode induzir uma depressão ou pode piorar uma depressão. Por quê? Porque não vai ter uma digestão adequada, não vai ter nutriente entrando no sangue de uma maneira correta, vamos dizer assim. Se não tem nutriente, não tem combustível. O neurônio precisa de combustível. Se não tem combustível para ele, ele vai diminuir o metabolismo. E daí pode induzir uma depressão ou piorar a depressão. Transtornos intestinais, colite, que é uma inflamação intestinal, ou doença de Crohn, ou quem tem constipação intestinal crônica, pode piorar muito o tratamento da depressão. Hoje a Alemanha é o país que mais pesquisa sobre a microbiota intestinal. E eles mostram a importância do intestino, já é considerado o segundo cérebro. Então, se a pessoa apresentar alterações ou doenças intestinais, pode impactar de maneira negativa no tratamento antidepressivo. Então, agora entrando nos neurotransmissores, eu vou falar um pouquinho da serotonina. Então, a serotonina é um neurotransmissor produzido, 80% da serotonina é produzida no intestino. E o restante, os 20%, seria no cérebro, tá? Isso foi descoberto aí recentemente. Então, olha a importância do intestino novamente. E a serotonina, ela dá uma sensação de calma e bem-estar. Os antidepressivos, então, aumentam o nível de serotonina. Na teoria, a gente sabe que o mecanismo ainda são vários mecanismos, mas esse seria um dos mecanismos, né? Então, vai proporcionar um estado de calma e de bem-estar. Bom, vamos entrar agora nos suplementos. Eu vou falar do primeiro, que ele é o L-triptofano. Então, esse L-triptofano, vamos fazer uma outra analogia. Quando você vai fazer um bolo, você precisa de farinha de trigo, você precisa de água, você precisa... Olha a minha gata aí atrás. Você precisa de água, você precisa de ovos, você precisa de leite, você precisa de manteiga, você precisa de alguns ingredientes para você conseguir chegar no bolo. O nosso neurônio precisa desses nutrientes também. Então ele vai precisar do quê? Da vitamina B6, da vitamina B12, ele vai precisar de aminoácidos para ele, que são precursores da serotonina. Então, se não tiver esses precursores, o corpo não vai produzir um nível adequado da serotonina. E é isso que eu vou ensinar para vocês a partir de agora, tá? Então, o L-triptofano tem em alguns alimentos? Tem. Tem no chocolate, tem no avelã, tem em alguns alimentos. Só que a gente não consegue fazer a reposição disso através do alimento, igual eu falei. A gente tem que fazer na forma de manipulação, na forma de suplementação. Ok? Outro componente que ajuda na produção da serotonina é uma erva que se chama grifônia. Essa grifônia ela é rica em 5-HTP. Esse 5-HTP ele é o tijolinho, ele é um dos precursores da serotonina. Então, se você aumenta o nível aí do 5-HTP, o corpo vai pegar esse substrato e vai transformar em serotonina.
Então, essa é uma erva medicinal que já é padronizada, patenteada, e que a gente prescreve até de maneira sublingual. O paciente coloca embaixo da língua, ele derrete, depois ele entra no sangue, chega no sistema nervoso central e vai se transformar em serotonina e vai ajudar no tratamento antidepressivo. Vamos em frente, vamos ver outros. O triptofano eu já falei. Uma vitamina muito importante, um grupo de vitaminas muito importantes no tratamento da depressão e como coadjuvantes na fabricação da serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, vamos falar assim, é a vitamina B6 e a vitamina B12. Então, a suplementação da vitamina B6, da vitamina B12, da vitamina B9, que é o ácido fólico, é essencial para ajudar a pessoa que está fazendo uso de antidepressivo. E as vitaminas do complexo B em si, tem a B1, a B2, a B3, a B6, a B9, a B12, né? Todas as vitaminas do complexo B. O ácido fólico, muito importante, que é a vitamina B9. Tem um estudo que foi feito na Holanda e na Noruega. Esse estudo pesquisou a correlação do ácido fólico, da homocisteína, que é uma substância que, se estiver aumentada no nosso corpo, traz um risco cardíaco maior e um risco de inflamação maior no nosso corpo, né? E com a vitamina B12. E esse estudo foram analisados 5.948 pessoas que tinham a homocisteína aumentada, que ela faz mal para o nosso organismo, a homocisteína. E depois, quando essas pessoas foram suplementadas com ácido fólico, vitamina B12 e vitamina B6, essa homocisteína abaixou. Tá? Então, foi um estudo científico feito na Noruega e provou aí o efeito dessas vitaminas na redução da homocisteína e no aumento da serotonina. Tem um outro componente que é o SAMe. O SAMe ele é um doador de metila, que é uma substância química que vai agir lá nos neurônios. E ele é muito importante no metabolismo cerebral e na interação com os neurotransmissores. Eu não posso falar aqui, pessoal, de dosagem, tá? Porque eu não posso falar de dosagem, porque eu não posso induzir as pessoas a fazerem automedicação. Mesmo sendo vitaminas, minerais e suplementos, eu não posso falar em dosagem, porque eu vou estar induzindo a automedicação e o tratamento tem que ser multifatorial. Você está fazendo tratamento com um psiquiatra, você precisa de um acompanhamento, como é feito na Europa há mais de 50 anos. A Europa inteira e os Estados Unidos o farmacêutico tem uma importância muito grande no tratamento, porque é ele que vai fazer a monitorização desse paciente, e não o médico. O médico vai fazer o diagnóstico, vai iniciar o tratamento. Quem vai fazer a monitorização vai ser o farmacêutico. Eu também sou farmacêutico. Faz 23 anos que eu sou farmacêutico. Já trabalhei em 3 hospitais por 10 anos, já tenho uma experiência larga nesse campo, né? E, infelizmente, o Brasil começou há pouco tempo, há 5 anos, com a farmácia clínica. Então, já tem agora vários farmacêuticos fazendo isso. O acompanhamento dos pacientes, ele pode pedir exame laboratorial para ver a dosagem dessas vitaminas, desses minerais, e fazer essa reposição, porque ele pode prescrever essa suplementação. Então, se você não tem condições você já foi a um psiquiatra, você não tem condições de voltar no médico, hoje você pode passar por uma consulta com um farmacêutico, tá? Não com o balconista de farmácia. O balconista, ele tem o seu papel, tá? Mas ele não é um farmacêutico. Tem que procurar um farmacêutico ou na farmácia de manipulação ou numa drogaria e passar por uma consulta com ele, que ele vai ver todos os medicamentos que vocês
que você está tomando, ele pode fazer um estudo de interação medicamentosa, ele pode te ajudar muito nisso, e ele pode fazer todo o trabalho de reposição desses minerais, dos aminoácidos, das vitaminas que vão ajudar aí na produção da serotonina, tá bom? Então, por isso eu não vou falar em dosagem dos nutracêuticos, ok? Vamos lá. Então, vamos a mais uma pergunta aqui do Flávio. Por que ele tem um nó? É um sintoma que ele tem, né? Por que ele sente um nó na garganta, né? Então, esse nó na garganta, a gente tem que esmiuçar um pouco melhor, né? Eu vou explicar um pouco pela medicina chinesa. Pela medicina chinesa, quando a gente tem esse nó na garganta, o que acontece? Pode ter um bloqueio no qi do fígado, da energia do fígado, e esse bloqueio ele vai evidenciar na garganta, não deixa, é como se tivesse um caroço lá, um caroço de uma azeitona, alguma coisa, aquilo a pessoa não consegue engolir, fica parado ali incomodando. Então seria um bloqueio do qi do fígado, a gente vê muito isso nos pacientes que têm depressão. O qi do fígado está bloqueado. Então com a acupuntura, com a fitoterapia chinesa, a gente consegue desbloquear esse qi e consegue melhorar o sintoma do paciente. Uma outra coisa que é válida também é a acupuntura, a medicina chinesa, como coadjuvante do tratamento da depressão. Nunca substituir, ele vai somar, ele vai ser um coadjuvante, ele vai colaborar muito para a melhora do paciente. Mais uma pergunta. Quais os principais sintomas da depressão? Eu já falei lá no começo, né? Então, de uma depressão maior, seria o quê? A falta de vontade de levantar da cama por mais de 2 semanas ou por mais de um mês. Não querer ir mais ao trabalho, não interagir mais com as pessoas do trabalho, parar de fazer algo que dava prazer, que te motivava, isso não tem mais sentido na sua vida. Insônia, ansiedade, distúrbios da alimentação, ou você não consegue comer, ou come, vomita, que é a bulimia, ou você tem um apetite exagerado. São esses transtornos aí que evidenciam uma depressão, mas tem que ser por mais de 2 semanas ou 30 dias, tá? Porque assim, você pode perder um ente querido e ficar aí por um tempo, que seria o luto, né? Então, o luto não é uma depressão, é um estado normal, né? Um estado normal, ok? Vamos voltar para os nutracêuticos. Então, eu falei do SAMe, a vitamina B2. A vitamina B2 é a riboflavina. A riboflavina, ela pode melhorar o tratamento da depressão, porque ela aumenta a produção de ATP. ATP, o que é? É uma moeda energética para a célula. É como se enfiasse uma moeda, um dinheiro lá para a célula, numa caixa, e aquilo lá se transforma em energia para a célula. Então, essa vitamina B2 é muito importante. No meu consultório, eu faço um mix dessas vitaminas do complexo B e eu utilizo por via sublingual, para não passar muito pelo trato gastrointestinal, porque muitos pacientes hoje têm problema de estômago e intestino. Daí você dá para a pessoa engolir, não vai entrar no sangue, não vai chegar no neurônio, daí não vai ter efeito. Eu passo pela via sublingual. Então, a vitamina B2 é muito importante no tratamento da depressão. Vão anotando aí, pessoal, para depois vocês pesquisarem e para depois vocês buscarem um profissional que possa prescrever essa suplementação para vocês e possa acompanhá-los, tá? Porque aqui, como falei, o objetivo é dar informações para vocês, mas depois vocês têm que procurar um profissional habilitado, capacitado, que seria o médico, o farmacêutico e o nutricionista. Tá? Esses 3 profissionais podem fazer a suplementação adequada aí dos nutracêuticos, das vitaminas e dos minerais, e você ser acompanhado por esse profissional também, tá? Para não fazer automedicação, porque não é uma substância só que vai fazer você melhorar da depressão. São vários nutrientes, ok? Então, vitamina B2,
Agora, a vitamina B3, a niacina, também importantíssima. Ela é usada até no tratamento de psicose e de demência, com excelentes resultados. A vitamina B6, que é a piridoxina, que eu já falei, que é muito importante. A vitamina C, que é o ácido fólico, importantíssima. Em inúmeras coisas no nosso corpo, a vitamina C, e hoje os pacientes são muito carentes em vitamina C, que tomam muito café, né? Eu tomo café também, mas o pessoal exagera café, exagera muito em refrigerante, principalmente refrigerantes derivados de cola, e daí a vitamina C vai pelo ralo, vai fazer muita falta. Vitamina D, pessoal, vitamina D, D de dado, importantíssima. Importante tomar sol. Os pacientes estão fazendo tratamento de depressão, precisa tomar sol, por favor, pelo menos 15 minutos de sol de manhã, ou no meio do dia, no sol mais quente do dia, você pode ficar 10 minutos e põe a palma da mão para cima, para tomar o sol na palma da mão, 10 minutos por dia, por favor, o sol é importantíssimo na produção da vitamina D, tá? A falta de vitamina D, ó, ela induz a tentativas de suicídio, porque países nórdicos e países tipo assim, Inglaterra, lá em Londres, que tem pouquíssimo sol, a taxa de depressão é muito mais alta lá também. Por quê? Porque pela falta da vitamina D de dado. Então, olha quanta coisa que precisa, que o nosso corpo precisa para ele produzir os neurotransmissores que vão ter efeito nas nossas emoções. Então, não é só um medicamento farmacológico. Mais uma pergunta aqui. Além da serotonina, podemos ajudar também na produção da noradrenalina e dopamina? Essencial, tá? Porque a dopamina, só para dar um exemplo, né? O pessoal que fica viciado em cocaína. Por que ele fica viciado em cocaína? Porque a cocaína, ele aumenta o nível de dopamina no sistema nervoso central. E a dopamina dá a sensação, dá uma euforia, dá uma alegria. Então a pessoa se vicia nisso porque melhora o nível de dopamina no sistema nervoso central. Esses nutrientes que eu estou falando, além de ele melhorar a serotonina, eles também vão melhorar a noradrenalina e também vão melhorar a dopamina, que são os outros neurotransmissores importantíssimos aí para a gente ter um humor, um bom humor, né? Então a vitamina D de dado, né, importantíssima. Uma outra pergunta aqui do Flávio, um abraço aí para o Flávio. Fazer uso de reiki, aplicando com frequência para o nó na garganta. Eu acredito muito nas terapias energéticas, né? Então o reiki também é um coadjuvante. Ele vai somar com as outras terapias. É muito bem-vindo, tá? Bom, da vitamina D de dado, vamos para o zinco. Vamos para o zinco. O zinco, ele é um mineral importantíssimo também na produção dos neurotransmissores. A gente precisa fazer a suplementação desse zinco. Não vou falar dos alimentos que tem zinco, porque eu falei na questão da terra, que a terra está totalmente exaurida, não tem zinco adequadamente. Outro mineral que eu vou falar daqui a pouco é o magnésio, né? O magnésio também, aqui no Brasil não tem, porque nós não temos terra vulcânica aqui no Brasil. O magnésio é encontrado em terreno vulcânico, lá no terreno da Europa. Lá é rico em magnésio, aqui não. O que mais? Zinco, né? O magnésio, como eu falei, ele regula a entrada de cálcio dentro do neurônio, auxiliando na regulação da produção do óxido nítrico, que é uma substância importante para o neurônio. A deficiência de magnésio, na deficiência de magnésio, a necessidade dos neurônios por esse mineral não é suprida, o que acaba promovendo dano aos neurônios, manifestando depressão. Além disso, o magnésio, assim como o cobre e o zinco, é importante modulador da atividade dos receptores da serotonina lá no cérebro.
Bom, tem alguns estudos aqui feitos a nível mundial com magnésio. Quem quiser, depois eu posso enviar, tá? Porque a medicina é baseada em evidência, né, hoje em dia, então ela tem que ter estudo para provar o que a gente está falando. Tem vários estudos aí falando sobre magnésio. Selênio é um outro mineral importantíssimo. A castanha do Pará é rica em selênio. Selênio é muito bom para a nossa tireoide e é muito bom para ajudar também na produção aí dos neurotransmissores. Pufas de ômega 3. Então, o ômega 3. Eu vou explicar um pouquinho mais do ômega 3, tá? E daqui a pouco a gente vai estar encerrando, tá? A nossa live. Ômega 3. Ômega 3 tem que tomar cuidado, porque assim, o ômega 3, se for muito barato, ele pode estar contaminado com cádmio, com chumbo e com mercúrio, e que vão prejudicar o nosso sistema nervoso central. Tem que tomar cuidado com o ômega 3, tá? Tem que estar no rótulo lá descrito livre desses metais aí, porque senão pode trazer mais dano do que benefício, tá? E a concentração do ômega 3, ele tem que ter uma concentração de 1000 miligramas, mas ele não é cápsula de 1000 miligramas, ele precisa ter pelo menos de 500 a 600 miligramas de DHA e de EPA. Então, esse DHA vai fazer efeito a nível neurológico e o EPA vai fazer efeito a nível cardiovascular. Então, a gente precisa de 1000 miligramas desses dois componentes, do DHA e do EPA, no ômega 3, para ele fazer um bom efeito e ajudar aí no tratamento da depressão. L-teanina é uma substância retirada do chá verde, que tem efeito aí benéfico no tratamento da depressão. Alguns fitoterápicos, Rhodiola rosea, ajuda. Foi perguntado aí da dopamina, né? Então, a Rhodiola rosea, que é uma erva medicinal, que hoje já está patenteada, tudo, ela aumenta a serotonina e aumenta a dopamina e noradrenalina no sistema nervoso central. Então, melhora o humor da pessoa e também ajuda a estabilizar o humor. É um bom recurso terapêutico aí para conciliar com os antidepressivos. Sempre prescrito por um profissional qualificado. Não podemos esquecer disso. Rhodiola. Daí tem outros minerais. Cromo, picolinato, biotina, o zinco, que eu já falei, magnésio, SAMe, ácido fólico, a grifônia, a rodíola, a vitamina C, a vitamina E, a coenzima Q10. E agora eu vou falar um pouquinho das mitocondriopatias. O que são mitocondriopatias? São doenças da mitocôndria. O que é mitocôndria? Dentro da sua célula, você tem várias organelas, vários compartimentos especializados. Você tem o núcleo, onde está o DNA, a memória genética, e fora do núcleo você tem algumas organelas. Cada uma tem uma função. Essa mitocôndria, a função dela é dar energia para a célula. Então ela precisa do quê? Ela precisa de nutrientes. Quais são os nutrientes essenciais para a mitocôndria? Principalmente a coenzima Q10. Então a coenzima Q10 é um nutriente importantíssimo para a mitocôndria produzir energia para a sua célula ter energia. E hoje em dia eu vejo muitos pacientes com deficiência de coenzima Q10, principalmente os pacientes que tomam medicamento para baixar colesterol, a simvastatina e todas as estatinas. Elas acabam com a reserva de coenzima Q10 e as pessoas enfraquecem muito e muitas vezes ficam com depressão pelo tratamento com as estatinas, tá? O que mais? Algas marinhas. É importantíssimo o uso de algas marinhas. Hoje a gente tem como suplementar na forma de cápsula, para não ter o gosto de comer alga. Hoje a gente consegue suplementar. Temos aí excelentes algas marinhas no mercado, em cápsula. Você toma em cápsula. Ela é riquíssima em iodo. O iodo vai ajudar a melhorar a função da tireoide e vai impactar positivamente aí no tratamento da depressão. Então, pessoal, eu falei aí dos nutrientes, dos minerais, das vitaminas, que são coadjuvantes no tratamento da depressão. Então, qual que é o meu conselho?
procurem outros profissionais, além do psiquiatra, que é importantíssimo, para fazer uma avaliação da sua tireoide, da sua suprarrenal e de outros órgãos, se eles estão trabalhando adequadamente. Porque se eles não estiverem trabalhando adequadamente, só o antidepressivo não vai conseguir tratar de uma maneira adequada. E ele vai começar a falhar. Como o Ademilson falou aí, já faz 3 anos que está tomando e está falhando. Pode ser por isso, entendeu? Está faltando todos esses colegas do bem aí, esses suplementos, para poder formar serotonina, dopamina e noradrenalina. E por isso que o tratamento dele pode estar falhando, tá? É uma hipótese. Então, o Ademilson eu conheço, ele é lá da cidade de Amparo. A gente já até trabalhou no hospital junto, né? E eu vou fazer o seguinte, Ademilson, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou deixar o meu contato, e a Janaína vai entrar em contato com você, né? E você vai passar por uma avaliação comigo lá no meu consultório, tá? Eu vou te dar isso daí de presente, ok? Pessoal, então, tem mais 3... Eu vou responder mais 3 perguntas, e daí eu vou encerrar essa live, tá? E daí, as perguntas que eu não consegui responder aqui, eu me prontifico, na medida do possível, a responder depois, tá? Tem uma pessoa perguntando, preciso tomar o medicamento o resto da vida? De jeito nenhum, tá? Aquilo que eu falei. Seu psiquiatra, ele tem que te dar um parâmetro de quanto tempo, 6 meses, 1 ano, ele precisa te avaliar. E ele precisa fazer um estudo do antes, como você estava, e depois do tratamento. Tá? Porque se você conseguiu uma boa resposta com o tratamento, depois de 6 anos ou 1 ano, tem que pensar na redução desse medicamento e de colocar esses coadjuvantes e fitoterápicos excelentes que a gente tem hoje no tratamento da depressão, como coadjuvante, pode ser o tratamento principal e diminuir o tratamento medicamentoso. Isso o psiquiatra tem que ter em mente, porque medicamento nenhum foi feito para tomar o resto da vida, com raras exceções. Ok? A outra pergunta. Já tomo há anos, posso interromper o tratamento? De jeito nenhum. Primeiro você tem que conseguir profissionais que vão te dar um respaldo, psiquiatra e outros profissionais, e na medida que você for corrigiu as deficiências, se elas houverem, de vitaminas, minerais, aminoácidos, e entrar com fitoterapia, daí sim você vai fazer um programa de desmame, que a gente fala, né? E você tem que ser acompanhado de perto por um profissional de saúde, ok? De maneira nenhuma você pode interromper, porque senão você pode ter uma reação rebote e você piorar 1000%. A última pergunta, a Rosana. Se tomar centro de A a Z ajuda? Não ajuda, infelizmente não ajuda. Sabe por quê? Porque essas vitaminas vendidas na farmácia, prontas, a dosagem que elas apresentam de cada componente, ela só faz uma cosquinha na célula. Vou dar um exemplo. Você precisa de 20 miligramas de vitamina B2. Se você olhar lá vai ter 1 miligrama ou meio miligrama. Isso daí não faz nada. Vai demorar muito, mas muito tempo para você poder melhorar. Então isso, infelizmente, não vai trazer um efeito benéfico. Eu aconselho você buscar um profissional que possa fazer uma suplementação adequada com as dosagens realmente corretas. A Denise está perguntando qual o alimento bom para diminuir o TSH. TSH é um hormônio que dá estímulo na tireoide. E quando ele está aumentado, é sinal que a tireoide não está funcionando bem. Seriam as algas marinhas. A reposição das algas marinhas vai ajudar aí no controle do TSH e dos minerais, a vitamina, o selênio, a vitamina A, magnésio. Ok? Precisa desses
componentes aí para ajudar no tratamento da tireoide. E estou encerrando, tá, pessoal? E esse vídeo vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, tá? Para quem perdeu, você pode depois entrar lá no canal do YouTube e assistir na íntegra. E se você gostou, compartilha com os amigos. Quem está fazendo tratamento aí para depressão, não é só o tratamento farmacológico convencional, tem inúmeros outros tratamentos coadjuvantes que podem melhorar muito, mas muito o bem-estar das pessoas, e isso eu vejo no meu consultório com os tratamentos que eu faço com os meus pacientes. A próxima live, na próxima quinta-feira, às 21 horas, eu vou falar sobre a ansiedade, o tratamento da ansiedade convencional e quais nutracêuticos, fitoterápicos e suplementos a gente pode fazer uso para ajudar no tratamento da ansiedade, que também, como a depressão, tem muitos pacientes, mas muitas pessoas com ansiedade. Ok? Então, fico por aqui. Espero ter contribuído com algo positivo aí para vocês e que vocês utilizem essas informações aí com bom senso. Procurem profissionais capacitados para fazer essa suplementação, ou médico, ou farmacêutico, ou nutricionista. Sejam acompanhados de perto por esses profissionais, tá? E remédio o resto da vida é a exceção da exceção, ok? Uma boa noite a todos, grato aí pela paciência, e até na próxima quinta-feira, às 21 horas, com o tema ansiedade. Até mais, boa noite.